Oi, gente, vem entrando aí. Acabei de abrir a live. E aí a gente vai dando um tempinho aqui pro povo chegar. Oi, Edi, você tá aí? Que bom. Compartilha aí com uma amiga quem entrou. A gente vai dar só um tempinho bem rapidinho pro pessoal chegar, pra gente começar. Eu acredito que vai ser maravilhoso. Vai ser... Eu tô aqui com frio na barriga. E vocês? Qual que é a expectativa? Vou dar mais 2 minutinhos e a gente já começa para valer. Só para avisar, essa live vai ficar gravada e esse é um começo de um projeto que nasceu no meu coração e acredito que nasceu no coração de Deus também e das mulheres que vão entrar e participar desse projeto, para ser um tempo de transformação em suas vidas. Transformação em todos os sentidos, transformação pessoal, transformação profissional, transformação emocional. Para quem assistiu a última live, eu coloquei assim que eu não tô aqui para vender nada, eu tô aqui pra gente criar uma corrente saudável de mulheres que se uniram para vencer, para ser diferente na sociedade, para romper esse tempo de ansiedade, de tristeza que a gente tem vivido ultimamente. Se mais vê, tudo que você escuta é sempre sobre o mesmo assunto, é sempre sobre as pessoas que estão emocionalmente dependentes, pessoas que estão intoxicadas de tantas emoções ruins e a gente não consegue entender de onde que sai tantas coisas, de tanta toxina, vamos dizer assim, emocional. E a gente está aqui hoje para falar desses 10 passos. Eu vou começar aqui porque de qualquer forma vai ficar gravado, né? Meu nome é Débora Barreto, para quem não me conhece. Eu sou terapeuta sistêmica e sou pós-graduada em constelação sistêmica familiar. Eu também trabalho com beleza, tenho um salão, né? Trabalho com cabelo, massagem e ainda sou aromaterapeuta, que é uma das paixões da minha vida. Amo a aromaterapia. Inclusive, eu tenho uma página só para aromaterapia que chama Aromessence. E a gente eu não quero fazer uma live muito extensa, quero ser uma coisa mais tranquila e quero ser bem objetiva também. Esses dias que a gente vive, hoje eu estava assistindo um vídeo e eu achei muito interessante que uma psiquiatra estava provando de onde que vem toda a sociedade, né? Provando pela neurociência de onde vem toda a sociedade do mundo hoje. Essa semana a gente teve uma notícia de uma pessoa que de um ônibus, né, de alunos que teve uma crise de ansiedade total, assim, extrema. E aí a gente vê a necessidade de mudar isso, né? De transformar essas situações que têm acontecido todos os dias. Isso é uma coisa que me levou a querer fazer e colocar esse projeto em prática. O projeto Transformadas para Transformar nasceu no meu coração por várias coisas que eu passei, né? Eu tenho estudado muito, há muito tempo, e chegou um momento na minha vida que assim, eu decidi que não adianta estudar e guardar todo esse conhecimento e ficar travado com esse sentimento dentro de mim, sendo que tantas outras pessoas têm essa necessidade, né? Tem a necessidade às vezes você não tem coragem de ir para uma terapia por vários motivos, às vezes não tem tempo, às vezes não tem condição. E a gente pode fazer tanta coisa e a gente não faz. Eu cansei dessa procrastinação. E a verdade é que assim, eu quero que vocês também, né, cansem de procrastinar e vai pra frente, vai destravar, vai ser uma mulher saudável, vai ser uma mulher emocionalmente saudável. A gente vê nesses últimos tempos a sociedade, né? Quanto mais evolui, mais as coisas parecem que se tornam difíceis, mais os relacionamentos são difíceis e é muito complicado tudo isso. Quando a gente fala de detox emocional, a gente pensa em muitas coisas, né? A gente pensa em inteligência emocional, a gente pensa em psicologia e tal. E, na verdade, a gente precisa
aprender na prática, com palavras simples, o que é uma inteligência emocional, o que você é ser uma pessoa emocionalmente inteligente, né? E é uma coisa que parece tão complexa e no final das contas é tão simples, porque você precisa aprender a controlar a sua inteligência, você precisa a sua emoção, você precisa aprender a colocar os seus sentimentos em ordem, não é assim? Eu estava analisando sobre um assunto que nós, os seres humanos, principalmente as mulheres, né? A gente é mais sensível, a gente é mais perceptível das coisas e eu estava analisando sobre o apego, assim. A gente tem uma facilidade enorme de se apegar em tudo, nas coisas. A gente se apega em tudo, né? E na maioria das vezes o apego é a maior causa de nossas tristezas. Às vezes o apego, eu vou falar sempre direto para a mulher, é lógico, mas para o ser humano em si, né? O apego, ele é uma das coisas que leva a gente para um campo de tristeza e a gente não se dá conta disso. Aí, como eu falei, eu não quero enrolar assim, não quero ficar falando de 1000 coisas e não chegar lá nos nossos 10 passos, mas algumas coisas a gente precisa esclarecer antes, assim. Pensa numa coisa que você é muito apegada, né? A gente se apega a casa, a gente se apega a pessoas, a gente se apega a dinheiro. Tem pessoas que se apegam a sentimentos ruins, tem gente que se apega a um sentimento de vingança, tem gente que é apegado totalmente a uma pessoa que já faleceu e a pessoa não consegue soltar dela. Às vezes também o divórcio é um apego, a pessoa já foi embora e a gente não consegue se desvincular dessa pessoa. E se a gente parar um minutinho para analisar, para refletir, a gente vai entender que esse apego leva a gente sempre para um campo de tristeza, para um campo de dor, não é assim? Eu falando de mim mesmo, como eu falei que eu decidi levar esse projeto em frente, foi uma coisa que eu demorei muito para colocar, sabe, tá no papel, e eu demorei muito para entrar e para fazer, porque eu procrastinava por situações que eu também vivi. E eu não sou só exemplo profissional porque eu estudei, sabe, me preparei para esse momento, não. Eu sou uma dessas mulheres que foi transformada e eu quero que isso que tá dentro de mim saia para dentro de vocês, sabe, tipo assim, isso que explodiu dentro de mim, exploda dentro de vocês e vocês consigam superar dores. Aí, tipo, qual mulher não tem dor emocional, sabe? Quem não vive um relacionamento muitas vezes difícil, tóxico, com o trabalho, com pessoas, seja lá qual for, com o marido, com o namorado, com o filho. E é muito difícil a gente viver essas situações. É muito difícil você desapegar, né? E isso faz parte da inteligência emocional, desapegar das coisas. E eu queria fazer um desafio para você hoje, para a gente praticar esse desapego. Porque, como eu falei, isso é inteligência emocional. Você sabe que se apegar a determinadas coisas te levam para o campo de tristeza. Lógico que a gente tem apego a algumas coisas que são saudáveis. Neste caso, eu estou falando de outro tipo de apego. Digamos que eu posso falar de mim, né? Tipo, meu pai morreu há um pouco menos de 1 ano e eu sofri muito. Foi uma das coisas que é engraçado, que me motivou, sabe? Porque assim, eu achei que eu não ia passar por isso. Eu sou chorona, se eu chorar vocês não ligam, tá bom? Mas eu achei que eu não ia superar a morte do meu pai, sabe? Eu não acreditava, quando o meu pai faleceu, eu imaginei assim que não precisava mais eu viver, que não tinha mais um motivo para eu viver. E aí, assim, com o passar do tempo, essas coisas foram trabalhando dentro de mim. Eu fui aprendendo a lidar com aquela saudade, com aquela dor. Eu fui aprendendo que o meu pai, ele, com essas coisas, lógico, com os estudos, e eu fui colocando isso na minha mente, e eu fui entendendo que o tempo dele aqui passou.
Aí você fala, nossa, você falou que ia falar de 10 passos de desintoxicar a mente. E a emoção ruim é o maior tóxico à nossa mente. O sentimento ruim, esse sentimento de apego, ele põe a gente numa prisão e deixa a gente lá preso e a gente não consegue ir para a vida, a gente não consegue transbordar para a vida, a gente não consegue ir em frente. A gente não consegue ser o que a gente deveria ser como pessoa, como mulher, como mãe, como profissional. E a gente está sempre de cabisbaixo, sempre procurando um lugar, sendo que o seu lugar está em você, né? A sua missão de vida, o seu propósito está dentro de você. E você precisa se abrir para isso. Você precisa abrir, desintoxicar sua mente, tirar as coisas ruins, tirar as coisas que te prendem, tirar as coisas que te fazem parar, para você conseguir viver o melhor. Para você conseguir desintoxicar sua mente, você precisa entender que você precisa desapegar, que você precisa soltar um pouco das coisas e você desapegar das coisas que você não tem como voltar atrás e resolver, que no caso, como eu estava falando, da morte do meu pai. Eu entendi que chegou o tempo dele. Ele viveu maravilhosamente bem, morreu com 92 anos, uma pessoa saudável, uma pessoa que me deu todo exemplo de vida, me fez ser quem eu sou. E ele viveu de sobremaneira, né? E viveu bem, meu pai não tinha doenças. E eu comecei a transformar aquele sentimento de tristeza num sentimento de satisfação e de gratidão por eu ter tido um pai como eu tive, maravilhoso, amoroso, né? Então isso é ressignificar as coisas e isso é desapegar, sair do momento de dor. É normal a gente sentir dor, né? É normal você sentir tristeza, é normal você sentir dor, é normal você sofrer. Somos seres humanos, não somos de ferro, não é assim? Só que quando você permanece nesse lugar da dor, você vai, como que eu posso colocar isso, você vai murchando por dentro. Às vezes a gente não entende por que as pessoas tem tanta depressão hoje, ou por que as pessoas são tão, às vezes, desequilibradas emocionalmente hoje. E você vê o infinito de grupos de pessoas, de psicólogos, de psicoterapeutas, de pessoas que estão entrando nisso, sabe? Tipo assim, algumas entram para fazer o melhor, né? Outras entram para ganhar um dinheiro, mas o final das contas é que essas pessoas estão vindo para fora para tentar resolver um problema que é da sociedade, porque as pessoas estão emocionalmente doentes. E o que acontece? A tristeza, esses sentimentos que ficam presos dentro de nós, na nossa mente, vai fazendo você murchar, até você cair numa depressão. Olha que coisa interessante, né? Nós somos feitos para ser equilibrados. Tudo no nosso corpo tem que ter equilíbrio, né? Tudo que passa desse equilíbrio vira uma patologia, ou não é possível, né? O correto é você ser uma pessoa equilibrada. O cérebro, o lado emocional e o lado racional, os dois têm a mesma importância. Porém, né, o lado emocional e o lado racional, você tem que usar a emoção, né, junto com a razão. Você tem que equilibrar os dois. Você não pode viver emocionalmente para sempre e também você não pode viver racionalmente para sempre. Só para um lado. Porque se você fizer isso, ou você enlouquece de vez pelo lado do raciocínio, né, do racional, ou pela emoção. E às vezes a gente não consegue ter esse entendimento e entender isso, né? Vou dar um exemplo prático para vocês. Tipo uma pessoa que você conhece que é super séria, que ela quase não fala com ninguém, assim, ela é uma pessoa, né, bem séria. Aí se ela beber uma cerveja, 2 cervejas, essa pessoa já começa a ficar totalmente alegre, já começa a dizer que ama todo mundo, já começa a abraçar, e essa pessoa normalmente não é assim. Aí você já consegue identificar uma pessoa que vive sempre no racional, sempre. Só que aí, quando ela
bebe, vamos dizer assim, o álcool muda o lado do cérebro de pensamento dela, vamos dizer que ele dá uma paralisada ali na racionalidade da pessoa, e a pessoa fica totalmente emocional. E na maioria das vezes, a gente é desequilibrado assim. Quando a gente ama extremamente e não pensa em nada, né? Quando a gente quer fazer uma coisa, a gente vai enfiar a cabeça só com a emoção. Tá errado? Não, você tem que fazer as coisas com vontade, com emoção mesmo. Só que você tem que equilibrar isso. A mesma coisa os sentimentos ruins. E aí, como eu estava falando, quando você fica tipo só de um lado, vamos dizer assim, você passou por uma tristeza e você fica preso ali naquela tristeza e você não sai dali. Você fica 24 horas pensando naquilo, ou você chora por aquilo o tempo todo, você ou vamos usar um exemplo prático assim, por exemplo, você se divorciou e você não consegue viver, não consegue aceitar esse divórcio, e você fica ali naquele lugar, e você não sai dali, e você em nenhum momento você tira o seu cérebro desse lugar de dor. É normal sofrer, como eu falei, sim. Só que aí, quando chega num certo momento, o que acontece? Se você fica aqui tempo demais num lado da dor e você nunca vem aqui pro lado da alegria, da distração, vamos dizer assim, e você não pensa em outras coisas, só pensa naquilo, você fica com aquele pensamento preso naquilo, é a causa da depressão, que às vezes as pessoas não conseguem entender. Lógico que não é uma coisa fácil, mas a depressão, ela não começa uma patologia, ela não começa uma doença, ela começa uma tristeza profunda, guardada lá dentro de você, que você não consegue tirar para fora. E quando você não consegue tirar para fora, que ela fica lá o tempo todo te roendo, o que acontece? Ela vai como eu te falei, ela vai te murchando por dentro, ela vai te murchando, e aí vira uma patologia. E aí vira uma doença, e aí vira a depressão propriamente dita, e daí para você sair desse lugar é muito difícil. Então assim, o que a gente está aqui hoje para fazer e para falar é exatamente isso, a gente aprender juntas a equilibrar as nossas emoções, sem uma linguagem, vamos dizer assim, sem uma linguagem formal, uma linguagem simples, de mulher para mulher, de mulher para quem quer ouvir, para quem precisa, né? E vai ser muito interessante quando chegar daqui a um tempo, pessoas virem dizer que estavam de uma forma e estão de outra, como eu posso dizer para vocês hoje. Hoje eu falei do meu pai e não chorei, antes eu não conseguia nem começar a falar, porque era muito difícil. Perder meu pai foi uma das coisas mais difíceis da minha vida. Eu entrei num lugar que eu não queria fazer nada, eu não queria ver ninguém, eu não queria sair, sabe? Eu queria morrer. Eu literalmente queria morrer. Falava assim para Deus, né? Falava, Deus, pra que eu vou ficar vivendo? Meu pai não tá mais aqui, não tem sentido, sabe? E esse lugar de dor ficou comigo bastante tempo. Só que hoje ele não tá mais aqui. Hoje eu entendo que no mesmo amor que eu nasci e estou vivendo até hoje por um propósito, foi o mesmo amor que meu pai nasceu e viveu por um propósito. E eu quero fazer você entender isso. E você tirar de dentro de você esse lugar de dor que você está morando há tanto tempo. Essa tristeza que você não consegue resolver. E aí a gente entra naquelas questões de financeira, naquelas questões de você conseguir fazer o que você precisa. Você quer expandir e você tá presa, você tá murcha por dentro, né? E a ideia desse projeto Transformadas para Transformar é exatamente esse: transformar de dentro para fora e fazer você sair, fazer você viver o melhor, sabe? Viver o melhor, para quem acredita, viver o melhor de Deus aqui na Terra. Você viver aquilo, os projetos que Deus sonhou. Porque quando a gente nasceu com um projeto, com um propósito. A gente não nasceu à toa, por acaso, né? A gente não nasceu simplesmente. Meu pai teve uma relação com a minha mãe e eu nasci. Não sei quantas pessoas que estão aí que acreditam na Bíblia, na palavra de Deus. Eu acredito. E respeito também quem não acredita. Mas a Bíblia fala que nós fomos feitos
E nós fomos desenhados por Deus desde a fundação dos séculos. A gente é muito mais do que um corpo, muito mais do que uma dor, muito mais do que um passado, né? Muito mais do que todos esses sentimentos ruins que estão dentro da gente, que não conseguem deixar a gente para frente, deixar a gente prosperar, deixar a gente expandir, ser feliz, ter sucesso, parar para ouvir. As pessoas hoje em dia, a maioria delas são muito arrogantes, elas acham que sabem de tudo, né? As pessoas querem colocar os pensamentos dela dentro de você e falar assim, é isso e pronto, né? E a gente está aqui junto hoje e para as pessoas que vão assistir essa live depois, porque não podem agora devido ao horário e coisa e tal, mas é muito importante que a gente tenha esse primeiro pensamento. Eu quero destravar o meu propósito. E aí a gente já entende que você precisa primeiro se conhecer, saber quem você é. Depois você precisa entender qual a sua missão de vida, qual o seu projeto, dizer o que você quer destravar na sua vida, o que você precisa destravar na sua vida. Quais são os seus projetos, quais são as suas organizações. Uma mulher transformada, ela se organiza. A gente faz 1000 coisas ao mesmo tempo, né? A gente faz... às vezes eu penso que eu não vou dar conta de tudo que eu tenho para fazer, mas quando você se organiza, você dá conta de tudo. E é o que a gente precisa. A gente precisa parar um pouquinho, olhar para nós e pensar em nós, né? A gente precisa parar de pensar em todo mundo, parar de cuidar de todo mundo, porque a mulher é assim, ela cuida de todo mundo, menos dela mesma. Ela faz tudo para todo mundo, menos para ela mesma. Então, é um momento da gente se olhar, é um momento da gente destravar, né? Quem aí gostaria de ser destravado? Quem aí gostaria de viver uma vida plena, uma vida abundante? Quem aí gostaria de tirar os seus pensamentos que estão te corroendo por dentro, que não te deixam dormir, sentimentos de dor, de mágoa, sentimentos de tristeza, de decepção, de frustração, né? Tá na hora da gente tirar tudo isso para fora. A gente vai falar sobre os 10 passos do detox agora. Eu não vou deixar essa live muito extensa, né? E se vocês quiserem saber de alguma coisa, se vocês quiserem perguntar, é só me mandar aí no chat, que depois eu respondo para vocês. Como eu tô fazendo a live sozinha, né? Talvez eu não consiga responder agora. Mas se vocês tiverem alguma pergunta ou se quiserem fazer qualquer colocação, é só você colocar aí no chat que depois eu te respondo, tá bom? Deixa eu olhar aqui que eu anotei, porque é muita coisa. Nessa nossa jornada, né, como eu falei, o detox vai ser o primeiro passo para a gente começar a viver o resto das coisas. Primeiro passo. Eu queria que, quando vocês se identificarem com as coisas, escreve aí que você se identificou. Não precisa se expor, lógico, né? Porque é uma live aberta, mas pode escrever à vontade, pode comentar à vontade. Primeira coisa, quiser pegar um papel, uma caneta e anotar, seria ótimo, anota aí. A gente vai desvendar esses 10 passos aqui junto. Pegaram papel e caneta? Vamos lá? Uma coisa que eu não falei, que eu gostaria muito de ter mencionado, que a gente estava falando ainda há pouco do apego, é que eu lendo aqui os 10 passos, eu acabei me lembrando, porque é uma coisa importante. O ser humano, ele não está preparado para encerrar os seus ciclos, né? A gente acha que tudo na vida, a gente tem aquele conceito de que tudo na vida é para sempre, né? A gente casa para sempre, a gente ama para sempre, né? A gente quer viver para sempre, e o ser humano tem essa tendência a viver para sempre. E ele não sabe como encerrar esses ciclos.
E uma das primeiras ferramentas e uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer para se abrir, para se tratar, para viver o melhor, é exatamente aprender a encerrar os ciclos. E talvez você já tenha ouvido isso muitas vezes, mas eu quero falar com você com uma força um pouco maior, com uma convicção assim. Nada é para sempre. Às vezes nenhum relacionamento é para sempre. A gente acha que é, mas não é. Infelizmente, gostaríamos que fosse. Porque a gente nunca casa para separar, a gente namora com intenção de casar, né? A gente compra uma casa com intenção de viver ali para sempre. A gente se prepara para ser mãe. É interessante que isso é uma coisa bem forte em mim, assim, no meu sentimento aqui. E eu sei que eu preciso dizer isso. E eu sei que tem pessoas que precisam ouvir isso. Sai desse lugar de dor. Encerra o ciclo. Até mesmo a vida, ela tem um ciclo, né? A gente sabe exatamente disso, que a gente não vive para sempre. Só que a gente sabe de muitas coisas, mas a gente não toma postura diante delas, assim, sabe? A gente sabe, na teoria a gente sabe, mas na prática, quando é a hora da prática, a gente sabe de nada, né? E chega de viver sofrendo, chega de viver nesse lugar. É tempo de você viver livre, é tempo de você transbordar, de você ser cheio e ainda sobrar, vamos dizer assim, para fora, sair para fora, sabe? Ser livre, ser uma pessoa feliz, completamente feliz, com momentos de dificuldade sim, com desafios sim, mas encerrar os ciclos é muito importante. Então, assim, desapega do que já foi, solta, deixa ir, encerra esse ciclo na sua vida, que enquanto você está aprendendo, você está impedindo de coisas boas acontecerem. Ontem eu vi um post que eu achei, assim, muito interessante, até postei numa página, falando sobre isso, que às vezes a vida fecha pra gente uma porta e a gente fica preso nessa porta fechada, só que lá na frente é aberto para nós um portão. E é automático ainda, você não precisa nem abrir. E quando você fica preso nesse lugar de dor, esse portão não pode chegar para você. Então, assim, vamos aprender a encerrar esses ciclos. Vamos aprender a encerrar esses momentos ruins da vida da gente. Vamos lá, primeiro passo para o detox emocional. É uma coisa que é bem difícil de acontecer hoje, mas é uma coisa que te acelera a cabeça muito e é uma coisa que te deixa preso também se você não tiver controle. Eu vou falar uma coisa que é um pouco até contra mim, né? Contra o nosso trabalho, mas reduzir a vida digital é um dos primeiros... só que não reduz agora na hora da live não, tá bom? A gente vai fazer isso depois. Reduzir a vida digital é um dos primeiros passos, assim. Você não passar todo o seu tempo preso no celular, preso, sabe, preocupado em ver o que está acontecendo. E por incrível que pareça, a gente não pensa, mas, cara, quando você fica preso nas redes sociais, no computador, você fica o dia inteiro. Você causa um estresse para sua cabeça, um desequilíbrio para o seu cérebro, né? Como a gente tinha acabado de falar, o seu cérebro foi feito, e por incrível que pareça, é o mesmo lugar da dor, é o mesmo lugar do prazer, sabia? No nosso cérebro, é o mesmo lugar que você sente a dor, é o mesmo lugar que você sente prazer. E como eu tinha falado lá no começo, esse lugar, ele precisa ser equilibrado. Você precisa sentir prazer em equilíbrio e dor também.
Sabe, você precisa viver, o que significa que você não vai viver uma vida só de coisas boas, vai acontecer algumas coisas ruins, porque quando você, por que que o pessoal fica falando de geração mimimi aí? Porque as pessoas, a maioria da geração nova, elas não aprenderam a sentir dor, elas vivem no celular, elas vivem no computador, elas têm tudo na sua mão, elas não foram como no meu tempo, não vou colocar ninguém, vou colocar no meu tempo, elas foram como no meu tempo, que a gente saía pra rua descalço, ia brincar, ia jogar bola de gude, precisa, você sabe que você saía e você acontecia isso era saudável, né? A gente sujava o pé na lama, tomava banho de chuva, era maravilhoso. Era uma vida ótima. A gente não tinha o celular, é maravilhoso, eu amo, eu trabalho, né? A maior parte do meu tempo eu tô trabalhando, mas quando eu consigo tirar um pouco de perto de mim é um alívio. E a gente não tem esse entendimento. Então, assim, quando você pende muito para um lado, você causa um desequilíbrio. O seu cérebro não consegue demora para voltar e equilibrar e colocar no mesmo tempo. Então, assim, desapega das redes sociais, esse é o primeiro passo. Sabe? Desapega um pouco, descansa, tira um momento, na verdade, o ideal seria tirar 3 momentos no dia para fazer uma meditadinha, vamos dizer assim, de 10, 15 minutos, você parar, ver suas necessidades, ver o que você precisa, ver o que você está sentindo. A gente precisa se conhecer, pra gente destravar, a gente precisa se conhecer. Eu tô lendo aqui a Andréia Cabeleireira, ela falou assim, preciso ter coragem de fazer lives também. Andréia, vem filha, só vem, sabe? Entra lá e manda brasa, se não tiver ninguém te olhando, tudo bem. Fica lá, alguém vai ver o seu vídeo depois, não tem o menor problema. Mas você precisa ir, sabe? Ter coragem, vai em frente, só vai. Eu aprendi desse jeito, só vai e faz. E vai dar tudo certo. E a gente tá aqui para isso, eu tô aqui para destravar isso também, para ajudar também nesse sentido. A gente ter coragem, da gente pôr para fora os nossos projetos, as coisas que a gente procrastinou tanto tempo, é tempo da gente pôr para fora, de ir em frente e fazer mesmo. E voltando aqui então, nosso primeiro passo é reduzir a nossa vida digital, ter um pouco mais de tranquilidade, tirar um tempo para nós, pensar, meditar, perguntar para você assim, o que eu tô precisando? Qual que é a minha necessidade hoje? O que eu tenho para fazer nesse dia? Sabe, projetar um pouco, organizar um pouco a vida, organizar um pouco nossos sentimentos, as nossas emoções pra gente ficar firme. O segundo passo, neutralizar as notícias. Essa é ruim, né? Apesar de que o 1 tenha muito a ver com 2, né? Você neutralizar as notícias ruins, você neutralizar notícias que, sabe, não deixar isso chegar tão perto de você assim, porque hoje, infelizmente, a gente só tem notícias ruins. Lógico que a gente sempre sabe que não dá pra você viver pleno a vida toda, né? Sempre vai acontecer alguma coisa, você vai receber uma notícia ruim de alguém que você gosta, mas não é disso que eu tô falando. Só que tem gente que procura, a pessoa fica lá no Cidade Alerta o tempo todo, sabe? Fulano matou fulano, não sei o que, cortou a cabeça de fulano, aí você tá lá já clicando no link, parece sabe, como se a vida fosse muito fácil assim, né? Então, assim, essas coisas não fazem bem pro seu cérebro, não fazem bem pra sua emoção, não fazem bem pra sua vida. Então, evita, neutraliza as notícias ruins. Quando alguém vier falar alguma coisa pra você de alguém que não vai ajudar em nada, que não vai poder fazer nada, põe isso pro lado, sabe? Não perde tempo com isso, não. Perca tempo com coisas que vão te fazer ir avante e subir, não com coisas que vão te trazer para baixo. O terceiro passo, que é o passo, né? Esse aqui é a maioria. Põe um final nas relações negativas. Olha o que eu vou dizer para vocês. Você tá falando para eu terminar meu relacionamento? Quer destruir meu casamento? Não. Põe um final nas relações negativas é o seguinte. Como eu falei pra vocês, tem coisas que que eu não vou passar pra vocês como uma profissional, vou passar como uma pessoa, né? E assim, como que você põe um ponto final numa relação negativa?
a gente deve parar, fazer uma avaliação dessa relação, decidir o que você quer. O que você quer? Você quer continuar nessa relação? Seja ela qual for, tá? Tô falando só de casamento, não. Tô falando de casamento, tô falando de sócio, tô falando de relacionamento. Você quer viver preso nisso? Primeira coisa que você tem que fazer, vale a pena essa relação? Depois você faz uma análise, assim, das coisas ruins e das coisas boas, das qualidades dessa pessoa ou dessa coisa que é negativa para você. Faça uma relação, faça um paralelo. E se você decidir que vale a pena investir nisso, que vale a pena você viver essa relação, aí que vem a parte boa e a parte difícil. Porque se você decidir que vale a pena, que você quer, no caso de relacionamento, se você ama a pessoa, se você quer ficar com ela, então começa a mudar o seu casamento. Começa a mudar o que você está fazendo e começa a transformar essa relação. Não vale a pena você viver numa relação que está te matando. Não vale a pena você viver numa relação tóxica. Eu acho que nesse caso aqui do número 3, a gente não precisa nem questionar muito, nem falar muito. Só que assim, não dá. Eu entendo que uma pessoa que vive uma relação com uma outra pessoa, ela não é fácil. Tem gente que fala, né? Não presta, não serve, põe pra lá. Mas não funciona assim. Quando a gente se relaciona com uma pessoa, a gente quer que dê certo. Agora vem a questão do equilíbrio, vem a questão do apego e vem a questão do encerrar os ciclos. É o que eu tô acabando de dizer. Quando você encerra um ciclo na sua vida, você tem que ter certeza daquilo que você quer e daquilo que você viveu. Tem relações que não vale a pena você investir. E outras relações que você sim vale a pena investir, só que não viver dessa forma tóxica. Consegue entender isso? Fala assim, eu tô falando por experiência própria. Eu decidi assim, eu não quero viver um casamento tóxico, um relacionamento destrutivo, onde a pessoa não fica feliz com você, onde você não consegue sorrir. Só que eu decidi mudar isso. E às vezes a gente quer que as pessoas mudem, mas na verdade quem tem que mudar é a gente mesmo. E em seguida as pessoas mudam. Eu decidi viver o meu relacionamento, mas eu quero viver esse relacionamento bem. Graças a Deus eu estou vivendo. Eu decidi viver, o melhor. Agora, imagina você não suportar entrar na sua casa e ver uma pessoa. Imagina você não suportar entrar na sua empresa e ver uma pessoa. Não precisa nem dizer que isso destrói a sua emoção. Então, assim, vem comigo aqui. Vamos pontuar. Ver se vale a pena. Se vale a pena você investir nisso, invista. Se vale a pena você investir nessa relação, invista. Oi, Marcelo, boa noite, tudo bem? Saudade de você. Invista nisso, sabe? Invista nessa relação. Só que limpe a sua mente. Encerre essa relação negativa. Encerrar a relação negativa não significa terminar um casamento, terminar um namoro, terminar uma sociedade. Significa você tomar uma postura de mudar. Isso é finalizar uma relação negativa. Jeane entrou aí. Tudo bem, Jeane? Que bom que você está aí. O quarto passo do detox. Não se deixe influenciar. Interessante, né? Para ajudar a gente a fazer uma coisa, a tomar uma decisão, são pouquíssimas pessoas, não é? Mas para meter a lenha são várias pessoas, né? Para querer fazer você parar, tem milhares de pessoas, várias pessoas. Só que quando eu falo não se deixe influenciar, não se deixe influenciar negativamente em nada.
Não se deixe não deixe que as pessoas digam quem você é. Você sabe quem você é. Você sabe o que você é. Então não deixe as pessoas influenciarem você negativamente. Isso faz mal para sua emoção, faz mal para você. Como que uma pessoa pode chegar para você e dizer para você, não faça isso? Hoje uma mulher que faz parte lá do nosso grupo de mulheres, inclusive é um grupo Mulheres Transformadas, né? São um grupo de terapêutica de mulheres. Se alguém quiser entrar, o link tá lá na bio. Então, e aí assim, a pessoa chega pra você e ela chegou pra essa moça tinha vontade de fazer muitas coisas, de fazer cursos, de estudar. Olha só, a gente parece que sempre uma coisa puxa a outra, né? O 3 e o 4 também tem tudo a ver. Assim, ele falou pra ela assim: você vai fazer curso pra quê? Você é burra, você não vai aprender. Você não vai aprender nada, você vai fazer curso à toa. Agora você imagina o seu marido ou a sua mulher chegar pra você e falar, você fala assim, não, eu quero crescer, eu quero expandir minha mente, quero. Aí a pessoa chega pra você e fala assim, não, pra que você vai fazer curso? Você é burra. Eu já ouvi isso também. Você é burra. Você não vai aprender nada. Isso é vamos lá, vamos voltar aqui atrás. Isso é uma relação negativa. E isso é uma pessoa que quer te influenciar para o mal. Tem um ditado antigo, né, que a minha mãe dizia, que é assim, me diga com quem andas e eu te direi quem és. No sentido de ande com pessoas que te põem para frente. Não adianta você ficar parado num momento de dor, num momento de sofrimento, ou deixando uma pessoa ditar a sua vida, dizer pra você o que você pode e o que você não pode. Mete a cara, vai pra frente, sabe? Vai crescer, vai expandir. Não fica preso na dor. Ficar preso no momento de dor é você criar pra você uma depressão, é você criar pra você uma doença, uma patologia. Tudo que é demais faz mal. Então, assim, a gente tem momentos de dor, tem momentos que eu ainda choro muito pela morte do meu pai. Mas eu não fico lá naquele momento, não. Eu choro, saio de lá daquele lugar e venho pra cá e volto. Sabe? Vou cuidar da minha vida, vou sorrir. Eu não consigo mais. Olha que interessante o que é a cabeça da gente. Eu não consigo mais olhar pro meu pai, pensar nele com tristeza. Pensar nele, pra ele me parar. Eu penso nele sempre com alegria. Isso é eliminar os pensamentos negativos. Isso é você fazer um detox na sua mente. Bom seria se a gente pudesse, né, pôr tudo no liquidificador, bater e fazer um detox igual a gente faz pro corpo. É muito interessante isso, porque o nosso cérebro é parecido com o corpo, né? Você vai juntando toxinas, você vai juntando tristeza, vai decepção, vai juntando palavras negativas, e aí daqui a pouco você vai murchando por dentro, vai murchando, quando você vê já foi, você tá doente. E hoje a proposta aqui é exatamente essa: sair desse lugar de dor, aprender a encerrar os ciclos. Encerrou os ciclos, acabou. Sabe, quando chegou o momento de acabar, põe um ponto final. Não se deixe influenciar. Você pode sim, você pode, como esqueci o nome dela, que falou lá em cima, a cabeleireira, que quer ter coragem pra fazer live. Cara, você tem coragem pra fazer live sim, você tem coragem pra fazer... como eu te falei, é um momento. Quando você não se deixa influenciar, algumas pessoas podem vir aqui e falar, nossa, não tem 20 pessoas na live dela. Tudo bem. Eu estou fazendo a minha parte, eu vim aqui. Eu estou falando com vocês, pessoas que até eu gosto, que eu amo, que daqui, o Marcelo, a Jeane, são pessoas que eu conheço bastante tempo, a Edi, são pessoas que eu super amo, que moram no meu coração, né? E a gente consegue, você consegue. Vamos lá pro eu falei que eu não quero fazer uma live de 2 horas, mas não estou vendo jeito. Vamos lá pro quinto passo. Esse é um passo interessante. Estude mais. O estudar, o conhecimento, te liberta total. Vou falar de novo da Bíblia.
que é um texto que a gente se ouve vulgarmente muito por aí, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas que verdade nós estamos falando? Quando você tem conhecimento, quando você estuda, você se liberta dessas pessoas que ficam querendo te influenciar para baixo, de dizer que você não pode. Um exemplo interessante, meu marido essa semana falou para mim: nossa, Dé, depois que você começou a fazer faculdade, você mudou tanto, né? E na verdade eu faço faculdade, já estou terminando esse ano, eu faço faculdade de outra coisa que não tem nada a ver com tudo que eu falei no começo, mas eu faço química e estou finalizando esse ano, foram 3 anos. E na verdade não foi a faculdade que me mudou no momento que eu descobri que eu posso. Me mudou quando eu comecei a entender essa questão de inteligência emocional, quando eu comecei a entender o que é sentimento, o que é emoção. Inclusive eu vou fazer uma live, não sei se na próxima semana, mas a gente vai marcar sobre razão versus emoção. É uma coisa assim que se fala muito em linguagens muito difíceis da gente entender, e eu quero quebrar um pouco esse paradigma e falar para vocês de uma forma clara, né? Tipo, inteligência emocional, todo mundo que se dispor a ter, pode ter. E assim, a pessoa fala pra você: não, você tá velho, não estuda não, fazer faculdade pra quê? 47 anos, tá louca, já vai morrer mesmo. Não é assim que as pessoas falam? Ninguém consegue te dar uma palavra de ânimo. Vai, algumas pessoas, lógico, mas vai lá e faz. Então assim, estude mais, não fique preso, sabe? Não tem nada melhor do que o conhecimento. Eu vou fazer um questionário, um projeto, né, pra gente entender melhor essas coisas e você entender qual o seu propósito, o que você gosta de fazer, né? Tem vários textos motivacionais, e às vezes algumas pessoas falam, né, tipo assim, quando você trabalha no que você ama, você não trabalha. Isso é uma verdade. Só que às vezes a gente não consegue saber o que a gente ama. Então tá na hora da gente descobrir, tá na hora da gente olhar pra dentro da gente e descobrir e se transformar. Olha que interessante, né? A questão vou até marcar aqui pra eu não esquecer. A questão que é bem corriqueira também, todo mundo já ouviu falar, né? Eu coloquei até uma borboletinha lá que eu achei interessante. A questão da metamorfose. Uma coisa que nós, os seres humanos, não queremos é passar pelo processo, né? A gente quer as coisas muito imediatas, a gente quer as coisas para ontem, a gente não quer viver o processo. A gente quer facilidades, a geração de hoje mais ainda, eles têm tudo na mão deles, nós temos tudo na nossa mão, porque nós também vivemos hoje. Então assim, a gente tem tudo no celular você faz tudo, você resolve tudo, você não precisa ir na rua para comprar nada, porque você só entrar no celular, você consegue fazer o que você quiser. Então isso era para ser uma coisa boa, mas se tornou uma coisa tóxica, porque você não tem esse controle, você não tem esse equilíbrio, entende? E isso, embora muitas pessoas não concordem, acham que não, isso desequilibra a sua emoção, desequilibra o seu organismo, faz você viver num estado de estresse, sabia? O tempo todo você se irrita porque você tem tudo na mão, mas é bem isso. Você se irrita porque você vive, sabe, tão acelerado, vendo tudo, tantas notícias, tantas coisas, você não sabe mais, você se irrita, o seu cérebro se estressa, você se estressa e fala: nossa, estou estressado, nem sei porquê, mas porque você tem tudo na mão. A gente tá eliminando os processos, né? O processo da metamorfose, por exemplo. Aí, aquela coisa bem clichê, né? Assim, a borboleta linda, maravilhosa, azul, que eu acho linda, eu acho a borboleta azul a coisa mais linda do mundo. E é uma perfeição, assim, né? Aí você vê a borboleta azul linda, maravilhosa, voando, livre, transformada. Só que ela antes foi uma lagarta. Na verdade, já foi um ovinho, né? Todo aquele processo, sabe? E ela... Você já imaginou você... Ó a loucura que veio na minha cabeça agora, mas é espontâneo, eu vou dizer.
Já imaginou você nasceu e aí de repente você tem que passar pelo processo do casulo. Você tem que ficar preso. Que você, olha só, espontaneamente você vai sair, vai arrumar um lugar. Eu sei porque aqui em casa tem muito, aqui em casa tem pé de coco e tem lagarta, muita lagarta. E aí chega uma fase que elas começam a procurar um lugar e elas param naquele lugar e elas vão passar o processo. E elas vão passar aquele processo trancada num casulo. Como que eu posso dizer de uma maneira simples? Endurecida ali, estagnada. Só que quando as pessoas olham de fora, nossa, tem um casulo, que nojo, sabe? Só que para quem tá olhando de fora, aquilo ali é o fim. Só que algo tá acontecendo ali para transformar a vida dessa pessoa. O que eu tô querendo dizer é assim: nós temos processos a passar, coisas ruins, sim. Às vezes a gente tem que ficar parado, sim. Só que chega um tempo que esse período da crisália acaba. E aí é o tempo de você se libertar, de você abrir suas asas e voar. Eu falo que isso é clichê porque todo mundo fala, né? Mas é uma coisa muito real e que a gente vê acontecer na vida da gente todo dia, de homem, de mulher. A gente passa por transformações todos os dias. Então se permita passar pelo processo. Só que, presta atenção, é um processo, é um período, não é para ficar lá para sempre. Aí chegou o tempo de você sair e ser livre. Ser a borboleta azul mais linda do mundo. Não sei qual que é a sua cor de borboleta favorita, mas a minha é azul. E você sair, sabe? E você ser livre e você pode ser uma pessoa transformada. A intenção do projeto é só essa: transformar pessoas para transformar outras pessoas. Isso é transformar para ser transformado. Você se transforma interiormente e você transforma a vida das pessoas que estão do seu lado, da sua família, de outras pessoas. Não tem nada melhor. Quantas mulheres me mandam mensagem: nossa, Adel, eu te agradeço tanto, você fez tanto por mim, não sei o que, não sei o que. Eu nem fiz nada, às vezes só uma palavra. Às vezes você fala que você não sabe o que fazer, uma palavra que você fala para uma pessoa pode mudar a vida dela. Sabe? Eu parei aqui no estúdio mais e fui para um outro lado, mas eu preciso dizer essas coisas. Porque, assim, aqui a gente não é um robô, não é um mecânico. Eu sinto, sabe? Eu sinto dentro de mim. A gente precisa se libertar. Ou o processo não é sempre para sempre. Você não vai ficar para sempre lagarta. Tem uma hora, chegou a hora de você se tornar borboleta. O processo acabou. Também, se for o seu processo de ser casulo, seja casulo. Não estresse o seu momento, sabe? Não estresse, não destrua um momento maravilhoso que é você sair daquele casulo e virar uma borboleta. Mais simples do que isso, acho que é impossível de falar. Isso é ser transformado. Isso é viver uma vida plena. Você viver os seus momentos, tanto os bons quanto os ruins. A sociedade hoje não foi preparada para viver os momentos ruins. Quando aperta, ninguém ouve nada, todo mundo é dono da razão. E isso causa dor neles e em quem está na volta deles. E se a gente não tomar uma postura de mudar a nossa mente, de desintoxicar a nossa mente, desintoxicar o nosso pensamento, a gente vai no mesmo caminho. Eu espero que eu esteja falando para vocês algo que vocês concordem, sabe? Se você que está aí assistindo, se você acha que eu estou falando tem razão, comenta aí, pode comentar. Pode comentar também a sua opinião, gostaria de ver. Gostaria de que você desse desse o seu feedback. Para mim vai me fazer bem saber se vocês estão gostando, se eu estou falando correto, se vocês não concordam. A gente está aqui para isso. Essa parte aqui serve para mim também, tá? Olha só, a gente está falando de 10 passos de detox emocional. A gente falou de reduzir a vida digital. A gente falou de neutralizar as notícias.
A gente falou para finalizar as relações negativas. A gente falou para não se deixar influenciar. A gente falou sobre estudar mais, se libertar. E aí agora o 6, a gente vai falar, se alimente melhor. A gente não tem tempo. Ou agora eu tô mudando os meus hábitos. Tô me esforçando para mudar. Mas antes eu, pelo meu trabalho, eu ficava, às vezes, o dia inteiro sem comer, não, sabe? Não dava tempo de beber água, não dava tempo de comer. E fui indo nessa vida. E só que agora eu tomei uma postura de mudar. Então, assim, não existe não tem tempo. Você faz o tempo, você vai lá, se alimente melhor. Eu não como coisas erradas, mas eu fico longos períodos sem comer. E isso não faz bem, né? Então, assim, isso é inteligência emocional também, sabia? Isso é você cuidar de você. A gente sempre fala, eu sempre vou falar, quem não gosta me perdoa, mas eu preciso falar que é o que eu creio e eu não negocio a minha fé. Quando eu respeito todas as pessoas, não gosto de religiosidades, essas coisas, eu respeito a fé de cada um, mas também tenho a minha, e a minha eu não negocio, eu sei no que eu acredito, né? E respeito as outras pessoas, amo, né? Todo mundo, porque a nossa função não é julgar as pessoas, mas a gente fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, né? Que o Espírito Santo mora dentro dele. E aí, como que a gente tem cuidado do nosso templo? Aí pega tudo que eu falei desde o início da live e cai tudo aqui nesses 6, né? A gente tem cuidado como do nosso templo? A gente tem se enfiado, se intoxicado de emoções ruins. A gente tem se apegado em coisas que a gente sabe que não é para nós. A gente tá vivendo numa dor e não sai dessa dor. A gente tá procrastinando, né? A gente está vivendo uma relação negativa por pena, por dó, porque não tem dinheiro, porque não tem como se sustentar. Gente, hoje em dia a gente tem tantas facilidades, né? A gente consegue fazer um curso, a gente consegue trabalhar, a gente consegue vender na internet, a gente consegue fazer tantas coisas. Como eu falei, a gente tem um mundo na nossa mão, na palma da nossa mão. A gente consegue vender produto até sem ter produto. É só você, né, fazer um cadastro numa loja e você vende para aquela loja e você só recebe o dinheiro. Eles entregam, né? Ou tem cursos gratuitos, tem tantas coisas. Então, assim, não é tempo mais de você ficar dentro de casa chorando, vivendo uma depressão, sabe? E não é fácil a gente levantar, não é fácil a gente olhar para dentro da gente, sair do casulo quando chegou a hora, mas é momento da gente ter que fazer isso. Você precisa fazer isso. Você precisa sair desse lugar que você ficou estacionada e ir em frente. Você precisa cuidar melhor do seu templo, da sua casa, que é a nossa casa, né? Nós somos muito mais do que essa pele aqui, do que essa bochecha aqui. Né? Nós somos muito mais que isso. Antes eu não gostava de fazer vídeo porque eu era gorda. Eu continuo gorda, não tenho o que fazer. Fazendo vídeo ou não fazendo vídeo, luto, lógico, né? Corro atrás, tento, uma hora eu vou conseguir. Mas enquanto isso eu não consegui. Agora, eu não sou um depósito de corpo, de carne. Eu sou uma pessoa. Você é um espírito. Você é um espírito que tem uma alma e que mora num corpo. Ou seja, você é para facilitar, você é uma consciência que tem sentimentos, que tem emoção e habita dentro de um corpo. E nós precisamos cuidar das 3 áreas. Nós precisamos cuidar da nossa consciência, nós precisamos cuidar da nossa emoção e a gente precisa cuidar do nosso corpo. E aí vamos lá nesse detox 6 aqui. Começa a pensar nisso, começa a se alimentar melhor. Procura melhorar. Isso vai ajudar também em relação aos seus, vamos dizer assim, distúrbio, acho que é uma palavra feia, né? Mas as nossas decaídas emocionais, vamos colocar assim. E a outra coisa, que eu acho que eu já falei antes de chegar lá, o 7, mexa-se, faz alguma coisa, pelo amor de Deus. Faz alguma coisa, pelo amor de Deus, levanta daí desse lugar, sabe? Sai dessa dor. Eu insisto em dizer isso porque eu sinto isso profundamente dentro do meu coração. Sai desse lugar de dor. Sai desse lugar de dor. Vem pra fora.
sabe? Vem viver, vem viver a vida. Não fica aí, vai ter momentos que você vai sentir vontade, que você vai sentir saudade, que você vai chorar, que você vai sofrer, mas vai lá, chora, sofre, grita, faz o que você quiser, depois você volta pra cá pra um lugar de paz. Procura se distrair, procura estudar, procura fazer uma comida gostosa para você comer, saudável, sabe? Procura a ver notícias boas, a seguir pessoas que te acrescentam, procura ler livros. Se você não gosta de ler, assiste no YouTube, palestras, tem tantas coisas, hoje a gente tem tantas coisas. Tira um momento para você pensar em você e assim, não fica parado nesse lugar. A gente quer entender porque as pessoas são tão depressivas hoje. Todo mundo quer, né, entender, pesquisar por que tem tanta gente com depressão, por que tem tanta gente com ansiedade. Mas é porque faz tanta coisa ao mesmo tempo que o cérebro não para. E fica lá com sentimentos ruins dentro dela. E aí aquele negócio fica lá. E você vai que nem uma flor, ó, murchando até morrer. Até virar uma doença, uma patologia. E é isso que a gente não quer que aconteça, não é? O 6. O 6 é super interessante. Dê um basta no seu efeito esponja. Falei com alguém? Dê um basta no seu efeito esponja. Pare de absorver as coisas que não são suas. Para de sentir a dor que não é sua. Uma coisa é você ser empático. Uma coisa é você sentir a dor do outro no sentido de compaixão mesmo, sabe? De compaixão, de empatia, de se colocar no lugar. É normal, é legal. Mas a dor não é sua. A maioria dos problemas emocionais, de tristeza, de depressão, tá aí. E não é só de... A gente quer carregador de todo mundo, e mulher mais ainda. E aí, assim, a gente, inconscientemente, às vezes a gente é fiel às dores da nossa mãe, da nossa avó. A gente é fiel, a gente carrega o peso deles, a dor deles. E a gente acha que isso é amor. Mas isso não é amor. Amor não é você carregar a dor da outra pessoa em você, absorver e viver no sofrimento. Amor é você entender a dor, fazer o que você puder para ajudar, só que a dor dela é dela, não é sua. Você não tem que carregar. Você não tem que carregar a dor dos outros. Você não tem que carregar os sofrimentos que a sua mãe sofreu para sua vida. É triste, a gente não quer, a gente carrega inconscientemente, mas a gente precisa, se atentar para isso. Você precisa se atentar para isso, viver você, sabe? Parar de absorver, parar de sentir tudo dos outros e ficar parado em você. A gente precisa se livrar disso, se libertar disso. A gente precisa viver um caminho melhor, um sentimento melhor. Uma coisa é você ser empático, outra coisa é você morrer na dor da outra pessoa, não é? Que interessante. Às vezes a gente absorve as coisas dos outros e a gente nem percebe que está absorvendo, sabia? A gente liga o piloto automático. A gente deixa lá, nem presta atenção. Que está passando, que está sofrendo, que está sentindo. A gente assimila os comportamentos negativos dos outros, né? E isso pode fazer a gente viver um ciclo destrutivo mesmo. Um ciclo de dor. Né? A gente falou tanto de ciclo hoje, de apego, de tantas coisas, e chegou o tempo de a gente ficar atento e soltar essas coisas. No 9, desenvolva sua inteligência emocional. A gente falou muito de inteligência emocional aqui, não preciso nem falar muito mais agora, nesse momento, mas começa a desenvolver. Olha, não fica achando que é besteira, não. Fica achando que é perca de tempo, não. Não fica achando que isso é coisa de quem não tem o que fazer. Você precisa, sim, desenvolver a sua inteligência emocional. Você precisa cuidar da sua alma. Sabia? Você precisa aprender a cuidar da sua alma.
Você precisa aprender como se controlar, a não ceder aos estímulos negativos. Na minha formação de CNV, a gente tinha um exercício sobre isso, assim, né? De você absorver, de você desenvolver a sua inteligência emocional, de você controlar a sua emoção. E raiva, por exemplo, né? Um sentimento de raiva, de explosão de raiva. Se você segura 90 segundos no momento que você tá pé da vida, se você ficar, sabe, passa, você já não toma mais aquela atitude de talvez fosse errada que você fosse tomar, de raiva, né? E isso é inteligência emocional, saber se controlar. Se for para falar para crente, para cristão, inteligência emocional seria a mesma coisa que o domínio próprio, falando na língua cristã. Você se dominar, você aprender a se controlar. Você é livre para fazer o que você quiser, para falar o que você quiser. Só que você, sendo uma pessoa inteligente emocionalmente, que cuida da sua alma, você vai se controlar e não vai fazer o que te der na telha. Por quê? Tudo que você fala tem uma consequência. Tudo que você fala volta. E aí depois você sofre. É bem isso, assim. Bem isso. É bem claro isso. Então, assim, inteligência emocional é você saber controlar o seu pensamento e o seu sentimento, os seus impulsos. Inteligência emocional é você saber o momento de falar, o momento de ficar quieto, o momento de explodir, o momento de não explodir. Isso é inteligência emocional. E a gente já fala de 10 passos de detox aqui, de desintoxicação mental, emocional. Mas lógico que são várias coisas que a gente pode fazer para melhorar esse sentimento. Mas só que a gente quer ter uma mente saudável, a gente quer ter um sentimento saudável, a gente quer ter um lugar saudável dentro de nós, a gente quer ser feliz, quer ser emocionalmente completo, só que a gente não quer fazer a parte prática do negócio. A gente não, na maioria das vezes, não quer fazer o que tem que fazer. Nossa, mas como você fala assim, você não me conhece? Sim, eu não conheço. Mas na hora da gente pegar esses 10 passos aqui e pôr em prática, a gente não quer pôr. A gente acha que é bobeira, que é coisa de, sabe? Só que faça um teste. Pega esses 10 passos, a live vai ficar gravada, depois escuta de novo. Pega esses 10 passos, quando eu terminar aqui eu vou fazer um resumo rapidinho, já tô terminando. Faz um teste. Faz 15 dias de teste. Se a sua vida não muda, se as suas emoções não mudam, se você não se torna uma pessoa mais leve, depois você pode vir aqui no meu Instagram e falar pra mim se você não se tornou uma pessoa melhor. Agora pro 10 e o último, medite. Tira um momento do seu dia pra você meditar. Tira um momento do seu dia pra você meditar. Pode ser meditar de várias formas. Um momento de você ficar sozinho, ouvir uma música. Se você ora, um momento de você orar. Se você gosta de ler, um momento de você ler. Mas medite, tire um tempo, se você pudesse tirar o seu primeiro momento do dia, antes de você se levantar da cama, acorda, fica lá deitadinho um pouquinho, uns 10 minutos, e medita. Sabe, se você tem fé, se você crê em Deus, medita na palavra de Deus. Se você medita na forma que você achar que é correto para você. Mas tire um tempo, medita no que você precisa, em como vai ser o seu dia, no que você precisa fazer. Sabe, tenha uma rotina saudável, uma vida saudável, né? Um momento saudável. Eu espero que eu tenha conseguido passar para as pessoas que passaram por aqui, que vão assistir a live depois. Eu espero que eu tenha conseguido passar o que eu realmente quis passar. Sabe? Eu espero que eu possa ajudar de alguma forma a não acontecer esse fato que aconteceu
interessante a gente falar disso hoje, logo essa semana, dessa questão desse ônibus escolar, que todos os alunos tiveram um surto emocional. Gente, será que a gente está precisando de ajuda? Será que as pessoas estão emocionalmente precisando de ajuda? Né? Então, pense bem em tudo que eu falei. Eu espero que seja uma palavra de transformação para a sua vida. Eu espero que mude o seu pensamento, que te faça refletir e que te faça sair do seu casulo, né? Faz um teste, faz esses 10 passos e me diga depois se você não está melhor, né? Se você não está vivendo dias melhores. Eu acho que todo mundo tem que fazer alguma coisa. Todo mundo precisa tomar uma atitude como pode. Todo mundo tem o poder de mudar e transformar as coisas. Ou em coisas ruins, ou em coisas melhores. Eu estou aqui para transformar as mulheres que estão à minha volta, que estão no meu grupo, as que virão, em pessoas melhores, mais felizes. Não para receber honra, dinheiro. Lógico que é bom, tudo isso é bom. Quem não gosta de receber dinheiro, quem não gosta de receber elogio. E eu queria terminar essa live. Eu vou fazer aqui uma lista inteira para ficar fácil, para vocês verem depois. Mas eu vou terminar essa live contando uma história que aconteceu comigo sábado, que eu achei muito interessante. Eu quero dividir com vocês e deixar esse momento gravado. Só que antes eu vou passar aqui só um resumo. Os 10 passos do detox. Reduz a vida digital, neutralize as notícias, finalize suas relações negativas, não se deixe influenciar, estude mais, se alimente melhor, mexa-se, toma uma postura, dê um basta no efeito esponja, chega de ficar absorvendo as coisas dos outros, desenvolva sua inteligência emocional e medite. Esses são os 10 passos que a gente deixou hoje aqui. E eu espero que seja útil para você, tá bom? Eu vou contar para vocês uma experiência que eu vivi sábado, que eu achei muito interessante. Eu passei um tempo da minha vida, e não foi um tempo, eu não tô falando de um tempo assim de um ano não, tá? Foi muito tempo. Foram anos, eu acredito que uns 12 anos. Eu vivi um período de muita tristeza em mim. E eu não sabia de onde que vinha tanta tristeza. E as pessoas falavam pra mim assim, chegavam pra mim e falavam, nossa, você parece tão triste. E aquilo me irritava, porque eu sou uma pessoa muito transparente, eu não sei fingir um sentimento, né? E aí interessante assim, que eu vivi isso muito tempo. E aí chegou um momento, o se conhecer muda muito você. E me mudou, sabe? Quando eu comecei a fazer minha primeira formação de psicoterapia, eu comecei a fazer aquilo com intenção não de trabalhar na área, mas eu comecei a fazer com intenção de me mudar, de me conhecer, de melhorar, né? E eu comecei a estudar. E isso sim, esse estudo sim mudou muito o meu pensamento e mudou muito a minha emoção. E é por isso que eu tô aqui. Eu me transformei e quero ajudar as pessoas a serem transformadas, sabe? Quero o que eu puder fazer para ajudar, eu vou fazer para você deslanchar na sua vida profissional, sentimental. Tem gente que não consegue viver um relacionamento. Eu mesma não conseguia, porque eu estava tão presa no meu sentimento ruim, nas minhas dores, que eu não conseguia sorrir. Né? Um dia meu pai olhou pra mim e falou assim, nossa, minha filha, falou diante de um monte de gente, ele falou assim, nossa, isso há 12 anos atrás. Ele falou assim, nossa, minha filha Débora era uma pessoa tão feliz, o sorriso dela era uma coisa que encantava as pessoas, e eu não sei o que aconteceu com ela, mas ela não sorri mais.
não sei o que deixou ela tão triste. Se eu pudesse, eu resolveria para ela. E ele falou isso diante de um público de mais de 50 pessoas. E eu fiquei, sabe, assim, na hora que ele falou, eu abaixei a cabeça e chorei muito. Porque realmente eu não era a mesma pessoa. Eu estava me deixando envolver. Tudo que eu falei para vocês aqui, sim, eu estudei, faz parte da minha formação, mas foram coisas que eu vivi, que eu passei. E eu comecei a buscar isso em Deus. Essa transformação eu comecei a buscar em Deus, sabe? E aí, quando foi sábado agora, uma pessoa chegou, eu estava trabalhando na minha sala, eu sou colorimetrista, né? Trabalho com mecha, com cor. E eu tava fazendo 2 mechas. E aí a pessoa chegou na minha sala, me chamou, pediu licença, né? Me chamou e falou pra mim assim: Débora, eu posso falar com você um minutinho? E aí eu falei: tá bom, né? E aí eu falei pra ela: você pode aguardar um pouco? Aí eu achei que ela queria marcar horário, alguma coisa assim, ou conversar alguma coisa sobre cabelo. E aí eu falei pra ela: só um minutinho que eu já vou. E aí eu terminei o que eu tava fazendo e vim pra fora da sala, aí na minha área de lavatórios, e vim falar com ela. Aí quando ela olhou pra mim, ela tava com os olhos cheios de lágrimas, e ela falou pra mim assim: a gente não se conhece muito bem, né? A gente não conversa muito, mas eu tô aqui porque Deus mandou eu vir aqui pra dizer pra você que você é muito amada dele. E ele quer te encher de alegria. Ele colocou em você alegria. Talvez na hora assim, sabe quando a sua voz embarga? E aí ela falou um monte de coisa que ela não sabia, mas que mudou assim o meu dia. E quando terminou, que ela estava indo embora, ela falou assim: eu vim aqui só para te dar um abraço. Olha que loucura. E eu só... E aí ela me abraçou assim, eu senti, sabe, um abraço que parecia um abraço que estava com um cobertor, de tão quente, de tão gostoso que era, sabe? De uma pessoa que não tem relacionamento comigo, assim, de amizade, de conversar e tal. Mas eu senti aquilo sim como uma coisa da parte de Deus. Quando ela estava indo embora, ela falou assim: eu queria te dar uma coisa, não olha para o desenho, olha só pro que está escrito. E aí ela me deu um quadro, e eu trouxe esse quadro, deixei aqui, que eu queria finalizar essa live dividindo essa alegria com vocês. É que é muito estranho hoje, sabe? Quando eu falo do meu pai é estranho por isso, porque ele me fez entender, e eu não sei explicar, mas dentro de mim alguma coisa mudou, sabe? Eu venci essas coisas aqui, a minha mente foi limpa, graças a Deus. Hoje eu tenho alegria no meu coração, e olha só que coisa mais linda, e eu quero desejar isso para vocês também. Olha que coisa mais singela. Dá pra ver? Dá pra ler? Vou botar ao contrário para vocês. Ó, imagina, você tá no seu trabalho. Ó. Ai, gente, vou chorar. Imagina você estar no seu trabalho e uma pessoa chegar ai e dizer isso pra você. Eu queria que vocês sentissem aí essa mesma alegria que eu senti, sabe? E eu quero desejar que a alegria vire rotina na sua vida também. Foi muito maravilhoso. Foi muito maravilhoso. Ai, foi muito maravilhoso. Chorei. Oi, Rose. Que bom que você tá aqui. Eu tô terminando já a live, mas vai ficar gravado. Depois você assiste, tá bom? Tem bastante gente que vai ver depois que não deu pra vir. Eu tô compartilhando aqui uma história que foi linda. E você é uma pessoa que faz parte da minha história também, né? Eu tô chorando porque isso aqui foi muito fantástico. Foi muito extraordinário. Cara, isso foi muito extraordinário, você não tá entendendo. Deus tem alegria para todas nós, sabe? Deus não quer ver a gente triste. E Deus não quer ver a gente parado num lugar de dor. Deus quer que a gente avance, sabe? Avance.
Vá pra frente, sabe? Avance. O seu lugar é um lugar de sucesso. Deus preparou um lugar de sucesso para você. Que toda a sua tristeza se torne alegria, sabe? E que você possa ser uma pessoa extraordinariamente feliz. Feliz, feliz, resolvida e transformada. Não deixe que as influências negativas te parem. Não deixe que as pessoas digam que você não pode. Sim, você pode. Você pode romper. Você pode romper profissionalmente. Você pode romper tudo. Você pode se transformar. E você pode ser luz na vida das pessoas, como essa moça aqui, nada a ver, assim, sabe? Nada a ver. Se você for olhar para o lado, assim, meu, quem é? Sabe? E eu fiquei tão emocionada na hora com aquele abraço, sabe? Com um quadrinho tão simples, né? E ela falou pra mim, olha, não olha pros desenhos que tem. Não sei se vocês perceberam, tem uma bola, tem um patins lá, tem um unicórnio. Ela falou, não olha, o problema não é o desenho, é o que tá escrito. Que a felicidade vire rotina na sua vida. Eu desejo isso pra vocês. Desejo de todo o meu coração. Eu espero que vocês vivam o melhor de Deus e vivam o melhor de suas mentes. E semana que vem a gente vai estar aqui de novo. Eu vou estabelecer um dia para eu fazer as lives e nós vamos nesse movimento. Nós vamos nessa força, nós vamos chegar e nós vamos crescer, e nós vamos melhorar, e nós vamos sorrir. E nós vamos tirar dos nossos olhos a lágrima. A gente vai chorar um dia, mas no outro dia a gente vai estar super feliz com um sorriso aqui, ó. Sabe? Ninguém vai te parar. Ninguém vai te parar. Ninguém vai poder te frustrar. Porque você sabe o lugar que você tá. Então saia desse lugar de dor. Encerre os ciclos na sua vida. Viva uma vida melhor. Sabe? Viva uma vida mais saudável. Rompa com essas notícias ruins. Viva com pessoas que te acrescentem. Leia coisas boas. Assista coisas boas. Não deixe que as pessoas te puxem para baixo, mas o contrário, que você suba como um foguete, que você mude a situação à sua volta. Nada é impossível. Quando a gente quer e quando a gente se une, nada é impossível. Uma coisa que falam que é a verdade. Mulher quando se reúne... mulher quando se une pra fazer alguma coisa, filho, dá certo. E dá certo mesmo. Beijo, gente. Obrigado vocês que ficaram aqui, que assistiram a live. O nosso grupo de terapêutico tá lá. Não tem... é um grupo de WhatsApp. Não só mulheres, claro. Não é um grupo que fica aberto, né? Eu abro às vezes. E... vai lá, se quiser entrar lá, você é mulher, você que quer viver essa transformação na sua vida, você que quer passar por esse período e viver o melhor de Deus, entra lá no grupo, o link tá lá na minha bio, se vocês puderem curtir e seguir a página, eu agradeço muito me seguir. Se vocês puderem deixar um comentário, deixa lá um comentário, vai ser ótimo, e semana que vem eu vou estar aqui. Beijo pra vocês. Muito obrigada todo mundo que entrou. Obrigada a vocês. A gente se vê por aí. E olha que coisa mais linda, meu presente, eu amei. Eu desejo mesmo para vocês que a felicidade vire rotina.